para a gente poder falar um pouquinho sobre fim dos tempos, um pouquinho sobre escatologia, né? É um tema muito complexo, é um tema, na verdade, que dá muita polêmica, né? A gente olhar para a situação de escatologia, olhar para a situação de fim dos tempos, é um tempo aí, um tipo de ministração que tem muita discordância. Mas eu tenho falado muito sobre escatologia, sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, e nós temos passado muitas informações do texto e do contexto. Nós temos visto claramente os sinais da vinda de Cristo se cumprindo aos nossos olhos, né? Começou aí com a situação da guerra da Rússia e a Ucrânia, e podemos estar num tempo de reorganização da estrutura da União Soviética, ao qual pode definir aí as duas bestas do Apocalipse através desse desdobramento. Há muitas interpretações para esse tempo, e a gente tem que observar a visão profética, o cunho profético de cada uma delas. Tem muitas pessoas que discordam da visão do pós-tribulacionismo. O que é a visão do pós-tribulacionismo? A visão que a igreja vai sim passar pela tribulação, que a igreja vai sim estar na terra nos 7 anos da tribulação. E eu entendo pessoas que discordam, eu fui uma pessoa que discordou muitos e muitos anos, mas diante de tudo que a gente tem visto, estudado, a gente aí tem observado que não tem jeito, a igreja vai estar na terra, a igreja vai passar, aliás, a igreja está na terra, e a gente está vendo que isso daí está por começar, né? Então, o que a Bíblia não define com gênero, número e grau, não pesa para a salvação. O fato da pessoa acreditar que Jesus vai vir antes da tribulação não pesa, não faz diferença se ela acreditar que Jesus vai vir durante ou se ela acreditar que Jesus vai vir depois. Por que não pesa para a salvação? Porque a Bíblia não dá um ponto final, porque a Bíblia deixa em aberto. A grande verdade é, dia e hora ninguém sabe. A grande verdade é, dia e hora nunca ninguém vai saber. Por quê? Porque ele virá como um ladrão na noite. Então nós temos que estar entendendo o que a palavra de Deus diz, nós temos que observar o que a palavra de Deus diz e temos que respeitar o que os outros entendem diferente, respeitar as pessoas que entendem de maneira diferente da nossa. Infelizmente, a gente vê que hoje em dia não se tem mais esse respeito, principalmente nas redes sociais, né? A pessoa quer que você concorde do jeito que ela pensa, e se você pensa diferente, ela já te ofende, ela já te ataca, ela já te humilha, já te xinga, enfim, né? Você sabe tudo que eu estou falando. Então, a gente precisa aprender a respeitar o pensamento do próximo. Não estamos em embate de pensamentos, nós estamos construindo um pensamento. Quando todos os pensamentos trabalham e convergem para um propósito, não necessariamente todos concordam. A gente consegue crescer e amadurecer com a divergência de pensamentos, com a divergência das linhas teológicas. Há muitos especialistas em escatologia bíblica e até autoridades geopolíticas que já começaram a discutir as possibilidades do que nós estamos vendo no Oriente Médio. Essa semana não foi muito noticiado no Brasil, mas a China atacou Taiwan, atacou o exército de Taiwan. Nessa sexta-feira, a faixa de Gaza, falar assim por causa do logaritmo online, né? A faixa de Gaza atacou Israel. E, gente, sexta-feira é Shabá em Israel. Sexta-feira a gente estava lá, não acontece nada depois das 18. E nessa sexta-feira, ontem, eles convocaram 25 mil reservistas depois das 18. Para Israel fazer isso, é porque realmente o ataque foi algo expressivo. Para Israel convocar 25 mil reservistas para poderem estarem apostos para uma suposta guerra que pode estourar a qualquer momento, então, na verdade, é para a gente estar de olho no noticiário, atento ao que está acontecendo. Recentemente, nessa semana, houve um pronunciamento da OTAN
na OTAN de um envolvimento mais direto e efetivo nessas situações da guerra, não só da Rússia, como também da China e agora, consecutivamente, também de Israel. Então, a gente observa algumas coisas estão acontecendo, o mundo está preparando o cenário. Muitas pessoas falam, não, guerra sempre houve, guerras e rumores de guerra sempre houve. Só que com a motivação e com o propósito que estão acontecendo, elas estão congruentes com o texto bíblico. Então aí a gente precisa estar atento. O conflito da Rússia e da Ucrânia parece não ter fim. Né? Parece, quem está distante, parece que já está tudo resolvido. Agora, o conflito da China, querendo a reintegração de Taiwan, é, na verdade, algo muito expressivo, onde verdadeiramente as potências dos céus estão sendo abaladas. O comentário de geopolíticos, na verdade, informaram essa semana que no Jornal de Israel está afirmando aí uma guerra santa, onde os foguetes de Gaza atingiram Israel. Recentemente, Emmanuel Macron está reverberando uma ideia que, segundo ele, é a ideia de Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra. No encontro do G7, Emmanuel Macron disse que quer governar o mundo como o deus Júpiter. Boris Johnson disse no seu discurso de renúncia: chegou a hora de ressuscitarmos o Império Romano, e o Império Romano será ressuscitado com 10 líderes. G10. Espera aí, 10 aponta para os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, 10 aponta para os 10 chifres na visão da besta que Daniel viu, 10 aponta para os 10 chifres que João viu no Apocalipse. É muita congruência quando, na verdade, a gente olha hoje Roma inexpressível e um líder mundial dizer: chegou a hora de ressuscitarmos o Império Romano. Emmanuel Macron concordou dizendo: sim, realmente é a hora de ressuscitarmos o Império Romano. E por fim, Boris Johnson acabou renunciando. Por quê? Porque as pressões foram muito fortes diante de escândalos morais do qual ele está fazendo parte. O símbolo do Império Romano foi a dominação do mar Mediterrâneo. Havia uma expressão da qual era muito forte na época que a Roma dominava, ao qual todas as nações que eram banhadas pelo mar Mediterrâneo era considerada Mare Nostrum, né? Então o Império Romano, que veio a existir 27 a.C. e perdurou até 476 depois de Cristo, foi muito intenso, foi muito extenso e influenciou o mundo inteiro. Agora, querem estabelecer um novo pacto com novas nações que estão sendo margeadas pelo mar Mediterrâneo para o comércio único, para dizer que através disso vai se resolver a crise energética, vai se resolver a crise do petróleo, vai se resolver as crises que estão acontecendo, as crises que estão aí permeando o mundo. Agora, recentemente, China resolveu ressuscitar o Império Egípcio. E ela já está investindo pesado em reconstruir a Nova Cairo, em reconstrução essa que começa com os museus, e a partir dos museus quer levantar o Egito como uma grande potência mundial. Espera aí, esse diálogo, essa situação diante de um período de pandemia e pós-pandêmico, na verdade é um diálogo escatológico. Querer ressuscitar o Egito, querer ressuscitar Roma, querer ressuscitar os impérios que passaram, é, na verdade, tudo uma situação escatológica. A reunião das lideranças mundiais tem acontecido em Davos, na Suíça, aonde, na verdade, o símbolo da insígnia de todo o exército suíço de Davos
tem sido um bode peludo, tem sido justamente aquilo que foi a visão de Daniel, o carneiro com 2 chifres e o bode peludo. Então a gente está vendo aí toda uma situação que prepara o cenário, que forma, que estrutura o cenário. Mas abra sua Bíblia lá comigo em Mateus capítulo 24. Jesus, quando questionado acerca do fim dos tempos, ele vai dar uma descrição, né? Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra e de repente os discípulos falam: mestre, quando serão essas coisas e que sinal haverá do fim dos tempos e que sinal haverá da tua vinda? 2 perguntas em uma só, aonde Jesus começa a responder a partir do capítulo 24, verso 4 em diante. Mas não vamos ter tempo de ler o capítulo todo, porque eu tenho muito texto aqui para a gente ler. Vamos direto lá para Mateus capítulo 24, versículo 44. Jesus ainda, quem tem a Bíblia de Jesus, a Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, vai ver que esse texto está em vermelho, e o texto diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora que não penseis. O Filho do Homem há de vir à hora que não penseis. Ele já tinha explicado que dia e hora ninguém sabe, nem ele inclusive sabia o dia e nem a hora, e ele faz um comparativo acerca do ladrão. O ladrão que, na verdade, arromba a casa e pega as coisas daqueles que não estão vigilantes, ou seja, aqueles que não estão preparados. Como se preparar para a vinda de Jesus? Tendo uma vida reta, uma vida santa, uma vida íntegra, tendo uma vida pautada na palavra de Deus, ou seja, a importância de nós nos alinharmos à vontade de Deus. Muitas pessoas vivem acomodadamente dizendo: não, desde que eu sou gente, eu ouço falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que as evidências dos sinais nunca estiveram tão eminentes como nós estamos vendo nos dias de hoje. Então, na verdade, é hora de pôr a casa em ordem, é hora de se preparar. Os que não estão preparados vão ser pegos de surpresa. Os que não estiverem preparados, na verdade, vão ser como um ladrão, na verdade, que vem e arrebata a igreja. Agora, nós temos que entender que não é o momento que nós devemos ficar discutindo se é antes da tribulação, se é durante a tribulação, se é depois da tribulação. Nós temos que entender que temos que estar prontos, temos que estar preparados, porque pode ser que a gente nem veja o arrebatamento, pode ser que a gente morra antes. Então, na verdade, ninguém sabe do dia da morte, ninguém sabe quanto tempo ainda tem nessa terra. Estar vivo hoje não garante estar vivo amanhã. Então nós precisamos estar prontos como se Cristo voltasse hoje para nós, como se Cristo, na verdade, nos recolhesse hoje. Então a importância de nós observarmos que Jesus faz não só a inferência a um ladrão, como ele também faz a inferência acerca das 10 virgens, 5 prudentes, 5 sábias, 5 que estavam preparadas, que tinham azeite na lamparina, e 5 imprudentes, 5 loucas, 5 que estavam despreparadas. Agora, quando ele coloca a situação das virgens, ele está falando da situação do noivo. Ele está apresentando que o noivo vem, e o noivo vem, você tem que ter azeite. Azeite é a representação do Espírito Santo de Deus. Azeite é justamente nós estarmos com a unção do Altíssimo, é nós estarmos com o óleo, é nós estarmos com a presença do Espírito Santo. As que estavam sem azeite, elas foram instruídas pelas que estavam com azeite: ide comprar azeite para vocês. Para elas poderem ir e comprar azeite, nós temos que entender que como se compra azeite? Pagando o preço de uma vida de santidade, pagando o preço de uma vida de oração, pagando o preço de uma vida de jejum, uma vida de renúncia, pagando o preço de um alinhamento da tua vida. Ou seja, faz uma autoanálise, vê tudo o que precisa consertar, vê tudo o que precisa alinhar e começa a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, começa a buscar o azeite, começa a buscar a glória de Deus, começa a perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer
qual área da minha vida que eu preciso alinhar para poder ter o teu azeite. Porque a hora que o noivo chegar, você tem que ser achado sobre as virgens prudentes. A hora que o noivo chegar, você tem que ter azeite na tua lamparina, porque a lamparina, o candeeiro é você. E ele só pode manter o pavio aceso se você estiver cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que Jesus vai vir em secreto. Não existe nenhuma passagem bíblica que respalda o rapto secreto da igreja. Aliás, todo texto que fala da vinda fala que será visível, que todo olho verá. O povo de Deus sempre esteve recheado de sofrimentos. Desde que o Senhor escolheu Abraão, Abraão passou a luta, perseguição, afrontas. Não só Abraão, mas Isaac, Jacó. Falamos hoje de manhã, Jacó. Falamos hoje de manhã que a luta forja você para ser forte. Tempos difíceis forjam pessoas fortes. As adversidades, os problemas. Por isso que o salmista fala: foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse aprender os teus estatutos. Então as lutas que nos sobrevêm, elas nos dão respaldo, elas nos dão estratégia, elas nos levam à maturidade. As lutas que nós passamos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós observamos desde Gênesis até Apocalipse, povo de Deus passa por luta. E por que você acha que essa geração Deus vai livrar da grande tribulação? Por que você acha? Não, mas a palavra fala que o Senhor vai livrar do dia da ira. Dia da ira é dia do juízo final. Dia da ira é o dia justamente da consumação de todas as coisas. Aonde primeiro ressuscitarão os salvos em Cristo Jesus, e depois os que estiverem, na verdade, sem aliança com Deus, estiverem mortos, aí eles vão ressuscitar para juízo. Esse vai ser um dia de ira. Esse nós não vamos estar diante do trono branco. Então nós precisamos entender, olha lá comigo, 1 Tessalonicense, carta de Paulo a Tessalonicense, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Está passando por luta? Está passando por tribulação? Bem-vindo ao time. A graça não é uma graça barata. Embora seja de graça, ela foi conquistada, e conquistada por alto preço. Nós temos que entender: no mundo tereis aflições. Paulo está dizendo: ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fostes ordenados. Quando você é separado, quando você é consagrado, quando você é ordenado a algum ministério, vão vir lutas, vão vir afrontas, vão vir tribulações, vão vir rejeições, vão vir resistências. Agora, Deus ensinou Paulo, vai lá comigo, capítulo 5 de Romanos, vamos direto para o verso 3, capítulo 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos. Gente, a igreja primitiva tinha prazer de passar por luta. Estava na luta, glorificava o Senhor. Estava na prova, glorificava o Senhor. Por quê? Porque é um sinal de que você não está agradando a Satanás. É um sinal de que você está agradando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se o mundo rejeitou a Cristo, se o diabo resistiu a Cristo, e você é discípulo dele, então com certeza você também vai passar. Nos gloriamos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação
produz paciência. E sabendo que a paciência produz a experiência. E sabendo que a experiência produz a esperança. E sabendo que a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação produz, desenvolve a paciência. Por isso, se você pedir paciência, vai vir luta, luta, luta e mais luta. Sem pedir, ela já vem. Pedindo, então. E aí virou um vício de linguagem. Ai, Senhor, dá-me paciência. Quem já falou isso? Depois pergunta por que está na luta. É quando você é provado, atribulado, que vai elastecendo a tua paciência. É quando você está diante de um problema que não pode sair dele, não pode fazer nada e não pode nem fugir. Deus te encurrala de um jeito que nem para desistir dá. Deus te afunila no funil que não tem saída. O salmista declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pensa um pouquinho e ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A importância de nós entendermos que, por mais que a gente resista à tribulação, ela é necessária. É a tribulação que vai desenvolver o fruto do Espírito, é a prova que vai desenvolver o caráter de Cristo, é a prova que vai te levar a maturidade. E qual é o propósito da grande tribulação? O propósito da grande tribulação é justamente purificar a igreja. O propósito da grande tribulação é passar a igreja no esmeril do fogo, é passar o ouro para queimar toda a impureza, toda a palha, todo o resquício, toda a sujeira, tudo aquilo que desagrada a Deus. Toda vez que você fala: Senhor, eu quero uma experiência contigo, eu quero te conhecer melhor, eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, eu quero me alinhar com a tua vontade, Jesus olha e fala: espera aí, deixa eu pegar meu barco e ver um dia que vai ter tempestade. Se você veio para Jesus achando que era vida fácil, desculpa te informar, mas foi propaganda errada. Fácil era quando estava caminhando a passos largos para o inferno, agradando a Satanás, e ele não resistia, ele não fazia nada, muito pelo contrário, ele contribuía para te envolver mais e mais no pecado, mais e mais na luta, mais e mais na adversidade. Se converteu, você na verdade estava caminhando para distante de Deus, para o inferno. Se converteu, você deu aí 180 graus e está voltando na direção da cruz, voltando na direção de Cristo. O inferno inteiro se levanta, há uma correnteza, há uma enxurrada querendo aí te levar de volta, querendo te tirar do caminho, e você está nadando contra a maré, você está indo contra a correnteza. Muitas pessoas não entendem a luta quando se alinha com Deus, quando se firma com Deus, a levante de tudo que é lado, a batalha de tudo que é lado. Por quê? Porque Deus quer alinhar você e tirar tudo que estava desalinhado, tirar tudo que estava irregular, tudo que estava mal resolvido. O Senhor quer colocar alinhado. E muitas vezes, para melhorar, tem que estragar. A casa está linda, bonita, arrumada, mas o encanamento entupiu, ou destruiu, ou deu curto, você não sabe aonde.
E para arrumar vai ter que quebrar, vai ter que passar tudo de novo, vai ter que fazer tudo de novo, vai tirar tudo do lugar, vai sujar, mas você vai arrumar a casa. Então a importância de nós entendermos o propósito da luta, o propósito da adversidade e o propósito da tribulação. Apocalipse capítulo 1, verso 9, 9, vai nos dizer: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição. Companheiro na aflição. E companheiro no reino. E na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse é o padrão que Deus deixou. Ou seja, é servo de Deus, por causa da palavra de Deus, vai ser provado, vai ser perseguido, vai ser afrontado, vai ser limado, vai ser lixado. Por causa da palavra de Deus, João teve que ser lançado na ilha de Pátimos, teve que passar pela tribulação. Volta para o verso 7. Verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Não tem como ser rápido secreto, não tem como a igreja ser arrebatada em duas fases. A igreja é a noiva do Cordeiro, e a noiva não vai ser arrebatada em pedaços. Foi uma parte e outra parte ficou. Subiu um braço e um braço ficou na terra. Não. A noiva ela tem que ser arrebatada completa. A noiva ela tem que ser arrebatada justamente quando completar toda a obra. Segundo Tessalonicenses, segunda carta de Paulo a Tessalônica, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. A vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. O texto está escrito aí, não sou eu que estou falando. Olha o que Paulo vai escrever aos irmãos de Tessalônica. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Esfriamento. Nós temos que lutar contra esse espírito de apostasia. Estamos vivendo dias em que muitos estão se desinteressando pelo Evangelho. Muitos estão se desinteressando pela igreja do Senhor. Muitos estão se desinteressando pela palavra. Isso é mais um sinal que está chegando o tempo do fim. Isso é mais um sinal que esse é o tempo de esfriamento, tempo de apostasia. Então, a vinda de Cristo será precedida por um tempo de apostasia. O que é apostasia? Esfriamento na fé. E além disso, também vai se manifestar o homem do pecado e o filho da perdição. Então, cuidado com esse ensinamento, que a hora que o anticristo aparecer, a igreja não está mais na terra. Está sim. Sabemos que o anticristo é um sistema, estamos vivendo debaixo de um sistema do anticristo, e o sistema do anticristo está trabalhando, querendo unificar a moeda, querendo unificar o credo religioso, querendo lançar uma igreja única, querendo lançar uma moeda única, para poder culminar num governo único. Então, irmãos, quando o anticristo se levantar, a igreja vai estar na terra. Quando o anticristo se manifestar, Paulo está falando, a Tessalonicenses, no capítulo 2. Agora, quem é o anticristo? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. O anticristo, o sistema do anticristo, vai se levantar contra os princípios morais da palavra de Deus. Vai se levantar contra a lei. Vai se levantar contra os mandamentos. Vai se levantar contra a palavra. Ele se opõe.
tudo que é contra os princípios morais judaico-cristão, eles vão confrontar. Então, nós observamos que a luta mundial em querer regularizar o aborto não é de um país, é o sistema do anticristo. Em querer legalizar coisas que Deus reprova, não é de um país, não é de um governo, não é de um partido, é do sistema de anticristo. Porque o papel dele é se levantar contra tudo que se diz Deus, contra tudo que se adora a Deus. De sorte que o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus. Qual que é o templo? O templo de Salomão. Já tem? Não. Então nós vamos ver ele ser reerguido, ele ser reconstruído. Esses ataques que estão acontecendo em Israel pode culminar na construção do templo. Então nós estamos observando o cenário sendo armado, o cenário sendo montado. Quando o templo foi destruído? No ano 70. Ano 70, por ordem do general Tito, imperador romano, na verdade, ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o segundo templo, né? O primeiro templo foi Salomão que construiu, o segundo templo foi reerguido por Zorobabel, e ele foi ornamentado por Herodes I. Herodes que queria fazer um novo templo, um templo ostentoso, um templo magnífico, um templo maravilhoso, como Salomão tinha feito, de ouro, prata, pedras preciosas. Mas aí os sacerdotes disseram: não, Herodes, o templo tem que ser nessa medida, porque essa medida foi a medida que Deus ordenou. Essa medida foi a medida dada por Deus. Então não adianta você querer fazer um outro templo. Aí o que ele quis fazer para marcar? Já que eu não posso fazer o templo, então eu vou ornamentar. Revestiu as paredes de ouro, melhorou o ambiente do templo, e uma das coisas que Herodes fez, que foi extremamente benéfico, ele nivelou a esplanada do templo. Hoje você olha pela internet, Google Maps, o templo de Jerusalém, você vê que, aliás, alguns sites até chamam esse local de umbigo da terra. Por que umbigo da terra? Porque ele nivelou, ele fez uma esplanada e no meio estava o templo. O templo foi destruído no ano 70, depois no ano 600 foi erguido ali o Domus da Rocha. O Domus da Rocha foi erguido aonde? Exatamente em cima do que a tradição chama a rocha onde Abraão tinha subido para sacrificar Isaque. Eles construíram o Domus da Rocha. É ali que tem que ser o templo de Salomão, não pode ser em outro local. Então onde está o Domus da Rocha? Mais para trás tem a Mesquita de Omar, é ali que é o território do templo. Quem nivelou esse território foi Herodes. Então se tornou expressivo. Qualquer pessoa que entra pelo Monte Scopus, que entra em Jerusalém, já vê aquela esplanada. Qualquer vídeo que você vê de Israel, de Jerusalém, você sempre vê aquele terreno plano e a abóbada dourada, que é o Domus da Rocha. É ali que tem que ser o templo. Quem nivelou, quem colocou essa plataforma, essa esplanada, foi justamente Herodes I. Porque até o momento de Herodes I, aquilo era no topo do monte. Ali, exatamente aonde está o Domus da Rocha, é uma montanha, aonde Abraão, segundo a tradição, subiu para poder levar Isaque, para poder sacrificar Isaque lá em cima. Então, o que acontece? Desde o ano 70 até hoje, 2022, Israel está sem templo. E se o judeu está sem templo, o judeu não cultua, o judeu não faz sacrifício, porque a lei dizia que o sacrifício aceitável para poder agradar a Deus tinha que ser feito no altar, no Santo dos Santos, aonde na verdade era dentro do templo. O templo foi destruído no ano 70 por permissão de Deus. Por quê? Porque Deus não queria mais sacrifício. O sumo sacrifício tinha sido crucificado no Gólgota, no Calvário. O sumo sacrifício eles rejeitaram. Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. E a graça chegou até nós, mas o judeu quis voltar a fazer sacrifícios depois do sacrifício de Cristo. Já que eles quiseram voltar a fazer sacrifício, então no ano 70 Deus permitiu. Por ordem de Roma, general Tito invadiu Jerusalém, mandaram setas incendiárias
nas janelas do templo, as cortinas eram espessas, de um trabalho manual de lã, pegou fogo e derreteu o ouro, e aí os soldados entraram, quebraram ali os tijolos, para poder raspar o ouro que caiu no rejunte, e quando eles quebraram os tijolos, realmente se cumpriu a palavra profética que Jesus disse em Mateus 24, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então destruíram o templo. Desde o ano 70 até hoje, o judeu só se reúne na sinagoga. Mas sinagoga não pode fazer sacrifício. Não tem outro local para fazer sacrifício. Então, a hora que levantar um líder único mundial, que estabelecer a paz no Oriente Médio e falar, nós vamos reconstruir um templo, esse templo vai ser um templo ecumênico, onde todas as nações, tribos e seitas e religiões vão poder cultuar lá dentro, e esse é o terceiro templo. Só que o terceiro templo é o que Paulo está falando, é o que Jesus falou, é o que Daniel falou, que o anticristo vai entrar nesse templo, vai se assentar no Santo dos Santos e vai tomar adoração para si. Quando ele fizer o acordo de paz, esse acordo vai ser estabelecido por 7 anos. Todo governo no Oriente Médio já passou para o prazo de 7 anos. Só que ele vai firmar um acordo de paz com o judeu por 7 anos, em 3 anos e meio ele quebra o acordo de paz, e ele senta no Santo dos Santos, e ele pede adoração para si. Quando ele pedir adoração para si, vai cair as escamas dos olhos dos judeus, e eles vão entender, estamos adorando o Cristo errado, rejeitamos o verdadeiro e estamos adorando o anticristo. Aí se levanta os 144 mil, e aí acontece toda a conclusão do Apocalipse. Mas nós precisamos entender, há uma congruência. Paulo está dizendo, quando nós virmos... para nós vermos o anticristo entrando no templo, profanando o templo e tomando adoração para si, nós temos que estar na terra. Então essas são as bases e o respaldo para mostrar que a igreja não será tirada antes da tribulação. Mas olha, o anticristo, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ele ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça, dependendo da sua tradução, o mistério da iniquidade, opera. Somente há um que agora resiste até que do alto, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo deixa claro que a igreja vai ver não só o surgimento do anticristo, como a igreja vai ver a reconstrução do templo. Paulo deixa claro que a igreja será retirada depois destas coisas. Agora, Daniel vai nos dizer, quando vires que o iníquo profanou o sagrado. Volta comigo para Mateus 24, palavras de Jesus. A partir do verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles fizeram 3 perguntas. Jesus estava falando, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. O templo vai ser destruído. Eles perguntam, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo?
Espera aí, o templo foi destruído no ano 70. Agora Jesus vai começar a falar sobre os sinais da sua vinda, que é diferente dos sinais do fim do mundo. Por quê? Primeiro Jesus vem e vai governar 1000 anos. Depois do milênio, depois de 1000 anos, aí vai ser o fim do mundo. Então, vamos lá, verso 4. Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que ele vai dizer agora. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Rússia ataca a Ucrânia, China ataca Taiwan, faixa de Gaza atacou Israel. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Vai estourar a terceira guerra mundial. É só rumor. Jesus já está nos alertando. Ouvireis. Gente, daqui para o final dos tempos a gente só vai ouvir sobre isso. A crise energética, a crise do petróleo, a crise do combustível, a crise da energia elétrica. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério e é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ai, começou a guerra, agora é o fim do mundo. Não é, pode ficar sossegado que não é. Aliás, essa é uma das estratégias de Satanás. Cada catástrofe que acontece, propagar que está acabando o mundo, está acabando o mundo, está acabando o mundo. Para quê? Para colocar essa verdade em descrédito. Vai virar o calendário, 1999 para 2000. Ai, vai acabar o mundo. Explodiu lá o World Trade Center, as Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001. Ai, agora acaba o mundo. Veja que a mídia, a sociedade, cada coisa que acontece, quer propagar que acabou o mundo, acabou o mundo, acabou o mundo, acabou o mundo. Ai, se estourar a terceira guerra, vai acabar o mundo. Não vai. Não vai. Essa é uma certeza que a gente pode dar a qualquer pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o mundo não vai acabar numa guerra. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha o que Jesus já nos diz: haverá fomes, haverá pestes, pandemias, vírus. Acho que o Covid foi o último? Sinto em te informar. É só o primeiro de uma série. Pestes. Haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Por que princípio de dores? Porque Jesus está fazendo um paralelo com uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz. E quando a mulher está grávida e começa as dores de parto, não dá para interromper o processo. Você deu uma olhada e uma analisada fria da pandemia para cá, de 2 anos para cá, como as coisas aceleraram? Como a situação virou violenta? Todas essas coisas são o princípio das dores. Então, não fique encostado no barranco, achando que o mundo está acabando e vai acabar esse ano. Não vai. Se esforça, arregaça a manga, volta a corrida e vamos trabalhar. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Onde? Nos tribunais. Então, matar-vos-ão. Sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Está vendo algum paralelo disso nos dias de hoje? Você falar a palavra, falar a verdade, falar os mandamentos de Deus é ofensa. Você falar acerca do Antigo Testamento, do Novo Testamento, você trava uma guerra, uma briga. Sereis odiados por todas as gentes, inclusive por alguns que se chamam crente. Então, quando te afrontam, quando te confrontam, fica sossegado, descansa e fala: ih, Jesus já falava que isso ia acontecer mesmo. Está acontecendo. Nesse tempo, muitos se escandalizarão,
trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Agora um alerta para a igreja. Surgirão muitos falsos profetas. Cuidado, hoje mais do que nunca, não é para ficar correndo de um lado para o outro, hoje mais do que nunca você tem que estar onde prega a palavra, onde a palavra de Deus é ensinada. Não fica correndo atrás de profecia, atrás de sinal, atrás de visão, atrás de milagre, atrás de maravilhas. Por quê? Porque o que vai subsistir é a palavra. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então, uma coisa que não pode parar nesse tempo do fim é missões, pregar o evangelho, anunciar a palavra, ir levar a palavra, a revelação da palavra de Deus. Temos que pregar a tempo e fora de tempo, principalmente quando esse dia vai se aproximando, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Mas presta atenção no versículo 15. Quando, pois, virdes. Está aí na sua Bíblia, virdes? Amém? Estão aqui? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. O que Jesus está dizendo? Quando você vê que o anticristo se sentou no templo, quando você vê que o governo único mundial abriu as portas do Santo dos Santos e se sentou no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, e começou a pedir adoração para si, detalhe, para a gente ver, a gente tem que estar na terra. Então não tem como eu acreditar hoje, que é pré-tribulacionista, que nós não vamos ver isso. Jesus está falando. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Agora, quando que Daniel falou isso? Volta lá comigo para Daniel capítulo 9, versículo 27, que é exatamente o texto que nós estamos aos domingos. Daniel capítulo 9, vamos pegar o 26 e 27 para você pegar todo o contexto, tá? Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Falei no domingo passado que isso é quando Cristo foi crucificado, o Messias foi tirado e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruíram no ano 70. Destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. E esse, o anticristo, verso 27, firmará o concerto com muitos por uma semana. O anticristo vai ter que cumprir a 70ª semana do Apocalipse. Ele vai firmar o concerto por uma semana de dias. Uma semana de dias são 7 anos. Deus já tinha revelado a Daniel que ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, uma semana. E na metade da semana de anos, metade de 7 anos, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. Por que ele fará cessar o sacrifício? Porque ele vai reconstruir o templo, e quando ele reconstruir o templo, o judeu ortodoxo vai falar: esse é nosso Messias, vamos voltar a ter relacionamento com Deus, vamos poder sacrificar, vamos poder fazer um sacrifício no altar. Então ele é o Cristo. Simplesmente porque ele deixou fazer o templo, fazer o sacrifício. Agora, Daniel já está revelando, Daniel já está falando. Ele vai firmar o concerto com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele fará cessar. Não quero mais sacrifícios ao Deus Jeová, e a oferta de manjar ele fará cessar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Se Jesus disse: quando vires, é porque a igreja está na terra, interpretação de português. Temos que entender
que o arrebatamento da igreja, ela vai ser tirada da terra para as bodas do Cordeiro, para o casamento com o noivo. E ela não vai ser tirada em duas etapas. E por outro lado, Jesus não tem duas noivas. Ele não vai arrebatar a noiva em duas partes ou a noiva em duas vezes. É um evento só. A noiva não vai subir primeiro em pedaços e depois, lá na frente, no Apocalipse, João diz: quem são esses que estão vindo debaixo do trono? Esses são os que estão vindo da grande tribulação. Ou seja, na tribulação vai haver pregação e vai haver muita morte e muito sangue. Vão matar muito pastor, muito pregador, muito missionário. Antes do grande e terrível dia, o homem do pecado precisa ser revelado. O filho da perdição precisa ser revelado. Mas Jesus já nos alertou: virá a apostasia, virá o esfriamento. Nós precisamos lutar contra esse esfriamento. Precisamos repreender esse esfriamento, esse desinteresse pela igreja, pela casa do Senhor, pela palavra de Deus. O espírito que ronda esses dias é o espírito de apostasia. O anticristo, filho da perdição, ele se opõe e se exalta. Mas Jesus já nos alertou: ninguém vos engane. Aquele que se opõe contra tudo que é chamado Deus. Então ele vai ter culto, ele vai ter adoração, ele vai ter igreja. Nem toda igreja chamada de evangélica realmente vai pregar a verdade da palavra. Volta para Mateus. Capítulo 24, versículo 29. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem. Logo depois das aflições daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu, visível, todo olho verá, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e da outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração? A geração que viu tudo isso acontecer, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Temos muitos textos aqui, mas o relógio não nos permite. Apocalipse capítulo 16. Vamos direto para o verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito! E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A Bíblia nos diz que os montes serão aplainados, trazendo uma referência ao texto do profeta Isaías. As nações serão abaladas. Quando a palavra de Deus nos diz que os poderes do céu serão abalados, está falando das potências mundiais. Está falando da troca do governo mundial. E a gente está vendo isso nitidamente acontecer. As forças da natureza também estão sendo abaladas. E nós temos que observar: existem muitos sinais no Antigo Testamento, do qual não dá tempo de a gente ler,
acerca desses textos, mas Deus tirou Ló e a sua família de dentro da destruição, uma sombra da grande tribulação. A mulher de Ló estava presa ao sistema, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Na grande tribulação, muitos vão perder a vida, vai ser muito dura, vai ser muito difícil. Os dias que estão prestes a vir na terra não são fáceis, não temos boas notícias, mas temos uma notícia certa: Jesus vai estar conosco. E onde Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra. E, como disse Paulo, se morrermos com Ele, estaremos na eternidade com Ele. Que eu falei em toda a pandemia, o problema não é morrer, o problema é com quem você encontra depois da morte. Esse é o problema. Se você está firme com Cristo, o salvo em Cristo Jesus não morre, mas ele passa da morte para a vida. Então a eternidade com Ele, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Na grande tribulação, muitos vão perder a vida. Mas onde na história da humanidade o povo de Deus foi salvo de tribulações? Os apóstolos foram apóstolos de tribulações. Olha a morte dos 12, colocando Matias, né? Os primeiros cristãos, a igreja primitiva, era uma igreja de tribulações. Tanto é que eles passaram por lutas, perseguições, mortes. Os pais da igreja foram pais que viveram na tribulação. Podemos voltar um pouco antes, podemos falar aí da situação de Daniel, falar da situação de Esther, da própria situação de José no Egito, da situação de tribulações. Então, Deus deixou bem claro padrões na sua palavra, e aí vem Jesus e diz o quê? No mundo tereis aflições. A palavra no original grego significa: no mundo tereis tribulon, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Ele venceu, Ele vai nos dar graça para podermos vencer. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas de dentro da fornalha ele era o quarto homem. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas de dentro da cova ele mandou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e ele saiu dali ileso. Deus não livrou José da prisão no Egito. Deus não livrou Esther da pressão na Pérsia. Deus não livrou Noé e sua família do dilúvio, mas o salvou em meio ao dilúvio. Então nós precisamos entender a forma como Deus age, a maneira como Deus age, e precisamos estar alertas, lendo o código da Bíblia, lendo o que Deus está querendo falar. Eu entendo que esse tipo de palavra muitas vezes é difícil de entender, mas nós temos que meditar, nós temos que estar atentos. E temos que decodificar. Daniel nos dá um segredo de um código. Ele vê 4 bestas: um leão, um urso, um leopardo e um animal horrendo. Desses 4 animais que ele vê, cada um é uma nação. São animais híbridos: um leão com 2 asas, um leopardo com 4 asas, um urso com 3 dentes de costela na boca. Esses animais híbridos representavam nações. E aí vem João no Apocalipse e fala de 2 bestas. Uma besta que se levanta da terra e uma besta que se levanta do mar, das águas. Mar na Bíblia representa povos, multidões. Terra, território. Então, quando João está vendo 2 bestas, o código de Daniel para o Apocalipse é que cada uma das bestas é uma nação. Agora a gente precisa decodificar e não podemos nos precipitar querendo definir qual nação é, mas a gente tem que entender que serão 2 poderes, serão 2 nações, serão na verdade o governo deste mundo, os reinos deste mundo que estão sendo abalados e estão sendo trocados. Isaías capítulo 30 já previa o aquecimento global, e ele diz que a temperatura iria subir 7 vezes mais.
Última vez que nós estivemos na África, nós pegamos 64 graus Celsius. 2 pessoas da equipe desmaiaram. Então já estamos vendo o cumprimento de algumas profecias. Mas uma coisa é a verdade. Jesus nos revela ao final da história, e o final da história, nosso Senhor é o vencedor invicto. O nosso Senhor desfará o anticristo com o assopro de sua boca. O cenário está aí, mas qual deve ser a nossa pergunta? Senhor, o que o Senhor espera de nós nesse tempo? Daniel estudou as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías, e ele conclui dizendo: eu entendi, pelo que eu li nos livros, o que eu deveria de fazer. Que o tempo estava terminado, 70 anos era o cativeiro babilônico, e que Ciro deveria autorizar o povo a voltar a Jerusalém. O que ele faz? Recebe a ousadia do Senhor e fala: olha, o meu Deus falou que você, meu Deus falou de você há 200 anos atrás. Ah, é? Quem é o teu Deus? Deus Jeová, o único verdadeiro. Falou de mim? Falou. Deu até o teu nome para um profeta que já até morreu. Não, quero ver. Ele abre os pergaminhos de Jeremias e ele mostra ali. Espera aí, Jeremias tinha escrito aquilo há 200 anos atrás, Ciro nem nascido era. E Deus já disse. O que diz de Ciro? Ele é meu pastor. Ele fará com que o povo de Israel volte a Jerusalém. Ciro se interessou. Por quê? Porque Daniel estudou as profecias de Jeremias e Daniel, na verdade, foi lá requerer. Sabe o que Ciro fez? Espera aí, se seu Deus falou isso daí, vou fazer cumprir tudo que seu Deus disse, tudo que seu Deus falou é verdade. Então, podem voltar para Jerusalém, podem reconstruir o templo, e olha, está aqui essa provisão para vocês poderem chegar até lá e poder reconstruir, não só o templo, mas também poderem reconstruir os muros. Como que Daniel viu isso? Pelo estudo. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos mergulhar nas profecias escatológicas, nas profecias messiânicas, porque uma coisa é a verdade, irmãos. Se nós estamos na terra ainda, é porque Deus tem uma missão com cada um de nós. Se nós superamos uma pandemia, é porque Deus tem um propósito com a nossa vida. Então nós precisamos entender, Senhor, qual propósito que o Senhor tem para mim, o que eu preciso fazer para contribuir com o estabelecimento do teu reino, para contribuir com esse cenário escatológico e apocalíptico. Feche seus olhos, e se essa é a oração que você quer fazer para Deus, vai se colocando em pé. Se essa é a oração que você quer dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito? Qual a missão que eu tenho para essa reta final? Deus de poder e aliança, Tu és o Deus que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Pai, nós te agradecemos porque somos a geração do cumprimento profético. E entendemos pela Tua palavra que não estamos aqui por acaso, que não estamos aqui sem um propósito. Dá-nos entendimento, dá-nos clareza, Senhor, como contribuir para que o Teu reino seja estabelecido, como contribuir para que a Tua palavra seja estabelecida. Pai, que possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem da igreja da reta final. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, fraquezas, repreendemos o esfriamento, repreendemos a apostasia, nos arrependemos pelo pecado da nossa nação, de corrupção, de promiscuidade, nos arrependemos pelo pecado da nossa nação, que tem voltado leis contra a Tua palavra, estabelecido leis contra a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor,
desse ano, dessas eleições. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos pela nação brasileira, nós clamamos por essas eleições. Cada cargo que for votado, coloca ali homens e mulheres tementes ao Senhor, coloca ali homens e mulheres quebrantados, coloca ali homens e mulheres, ó Pai, que possam cumprir o teu chamado, que possam cumprir a tua palavra. Deus de misericórdia, meu Pai, nós rogamos nesta hora, abre os olhos da tua igreja, traz um despertamento espiritual, para que possamos alinhar, ó Pai, a tua vontade. Repreendemos todo espírito de morte, repreendemos todo espírito de apostasia, repreendemos todo esfriamento, e clamamos, ó Pai, não deixa apagar o pavio que fumega, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos estratégia, dá-nos revelação e dá-nos entendimento na tua palavra. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome que está acima de todo nome. Fala conosco, ó Pai, a cada dia, que possamos cumprir o teu projeto, possamos cumprir a tua vontade, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e que você possa mergulhar na verdade dessa revelação a cada dia. Vamos aplaudir ao Senhor.